Estamos chegando com mais uma edição do TV Câmara Informa. Tupã registra o dia com mais casos positivos de Covid, 34, e se aproxima dos 1.400 confirmados, mais de 2% da população. Tempo seco ajuda nas obras de macrodrenagem que não param e já entram na reta final antes das fortes chuvas. O governador coloca todo o estado na fase amarela. Para Tupã, pouca coisa muda nesta fase. Tupã tem 65.570 habitantes e 57 mil veículos, uma média de quase um veículo por habitante. Estas e outras notícias você confere a partir de agora no TV Câmara Informa. Tupã registra o dia com mais casos positivos de Covid, 34, e se aproxima dos 1.400 confirmados, mais de 2% da nossa população. Glaucio Tolentino. A cidade de Tupã registrou o dia com mais casos positivos de Covid, 34, desde o início da pandemia, e se aproxima dos 1.400 confirmados, mais de 2% da população. Os números preocupam e mostram que em Tupã a situação pede atenção. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Saúde, em mais uma atualização, foram 34 confirmados e 34 descartados. Houve a notificação de mais 43 novos casos suspeitos, que se somam aos 44 suspeitos que ainda aguardam resultados de exames feitos, e uma morte que está sendo investigada. Com esses novos registros, Tupã tem 1.384 casos confirmados da doença, ultrapassando 2% da população que se infectou pela Covid-19 desde o início da pandemia. Outro número que preocupa é que 90 pessoas com Covid ainda estão em período de transmissão e, caso desrespeitem a quarentena e saiam às ruas ou mantenham contato com pessoas próximas, serão contaminadas. Por isso, o pedido é que permaneçam em casa os 14 dias recomendados. Dos 20 leitos de UTI e semi-UTI disponíveis exclusivamente para a Covid-19, continuam ocupados 45%, todos com pacientes de Tupã. Um dos tupaenses internado está fazendo uso de respirador mecânico para auxiliar no tratamento. Nós sentimos nos últimos 15 dias o aumento nos casos registrados, tanto de pessoas que procuram as unidades de saúde com suspeitas para fazer exame, como também dos casos confirmados. Já tivemos dias com 25, 20, 18, 21, 22, uma média, mas agora 34 casos é o dia com maior número de casos registrados, o que mostra que a epidemia aqui em Tupã está forte. As pessoas precisam tomar cuidado. Temos ainda quase 100 pessoas em período de transmissão, ou seja, as pessoas estão contaminadas, mas se elas não tomarem os cuidados, saírem às ruas, irem aos locais, frequentar banco, lanchonete, muitas vezes locais onde não existe uma fiscalização forte, elas podem contaminar outras pessoas. E dentro da própria residência, se não tiver todo o cuidado ali, pode ocorrer também algum problema. Então, por isso, fica aí a orientação. Daqui a pouco nós vamos falar sobre o governo do estado, que colocou todo o estado de São Paulo na fase amarela. Tupã já está nesta fase, mas precisa aumentar as restrições. Fechamento às 10 horas de estabelecimentos comerciais, evitar festas, aglomerações. Nós temos que falar sobre isso e ter todo o cuidado em nossa cidade. E o tempo seco, que prejudica muitas questões, ajuda nas obras de macrodrenagem, que não param e já entram na reta final antes das fortes chuvas que ocorrem em dezembro, janeiro e fevereiro. Acompanhe. Devido ao tempo seco ou poucas e fracas chuvas que caíram em Tupã nos últimos meses, as obras de macrodrenagem urbana, iniciadas há pelo menos 10 anos e retomadas neste ano, estão sofrendo poucas paralisações e já entram na reta final. Isto antes das fortes chuvas que costumam cair em dezembro, janeiro e fevereiro. Na última segunda-feira, os técnicos da Caixa Econômica realizaram mais uma medição para verificar o andamento das obras e foi apontado que as obras logo devem ser finalizadas. Desde a primeira medição até o momento, foram investidos mais de 9 milhões de reais. A medição é realizada mensalmente, sendo uma importante ferramenta para monitorar o andamento do projeto, a tempo de corrigir falhas e prevenir possíveis atrasos nos serviços.
O avanço da obra agora estão de acordo com os serviços da Copel, Construções, Indústria e Comércio de Araçatuba, vencedora da licitação dentro dessa última etapa. A empresa conta com 2 frentes de trabalho, que fazem a interligação de ramais de piscinões, canalizações de aduelas, além de aterramento, plantação de grama ao longo do canal e serviços de microdrenagem. Todos os serviços que envolvem assentamento de tubulações e ramais principais foram finalizados na região da Vila Manajoara até a Vila Inglesa. No braço esquerdo do córrego Afonso XIII, as equipes já estão realizando o último trecho de canalização, devendo as obras serem entregues à população dentro de poucos meses. Bom, se por um lado a chuva acaba criando alguns problemas, atrapalhando, trazendo esse calor, tempo seco, por outro lado, ajuda em obras como a macrodrenagem, uma obra que já há mais de 10 anos começou aqui na cidade de Tupã e por diversos motivos acabou sendo paralisada, deixando a população aí com sérios problemas, inundações, enchentes para serem resolvidas. Agora, a atual administração deu início ao trabalho, contratou uma empresa e a empresa está seguindo. Uma chuva ou outra acontece, mas não para as obras, não atrapalha. Por isso, a parte de colocação de tubulação já foi praticamente finalizada e agora colocação de boca de lobos, abertura de locais, obras que ajudam o escoamento das águas, mas que são importantes. E se isso for tudo finalizado antes do início das fortes chuvas que acontecem geralmente no final de dezembro e janeiro com mais força, e fevereiro até praticamente março, aí nós iremos ver a força desse trabalho que foi feito, testar a questão da macrodrenagem, que foi pensada há quase 20 anos e que só agora está sendo finalizada. Mas deve trazer aí um conforto à população e aquele perigo, aquele medo em época de chuvas que nós já vimos aí, levando carros, motos, a cidade fica toda impermeabilizada e tem uma série de problemas. Por isso, essa obra sendo finalizada vai trazer um alívio para a população nesse período de chuvas. E nós vamos ver depois do intervalo. O governador coloca todo o estado de São Paulo na fase amarela. E para Tupã, pouca coisa muda nesta fase. E o nosso município tem 65.570 habitantes e 57 mil veículos. Dá uma média de quase um veículo por habitante. Nós voltamos já.